Salve, gente. Vamos lá, vamos seguir conversando sobre a prova da Federal de Santa Maria. E eu quero trazer, para relacionar com o nosso vídeo anterior, essa representação cartográfica aqui, ó. Bora. Nós fechamos o outro vídeo, com uma questão que tratava de conceitos como latitude, longitude, né, hemisférios. Depois que relacionou isso com a Amazônia, com a biodiversidade e questões climáticas. Então, se você não lembra, esse mapa nos ajuda a retomar algumas considerações importantes. Por exemplo, latitude, né, que tem relação com paralelos, conforme eu disse no vídeo anterior, ela vai de 0 a 90 graus norte e 0 a 90 graus sul. Já a longitude, que se relaciona a meridianos, vai de 0 a 180 graus leste e oeste. Lembrem que latitude está relacionada à linha do Equador, a fator climático, longitude está vinculada ao meridiano de Greenwich e fusos horários, tá? Bom, vamos mudar um pouquinho a pauta para uma questão que ela relaciona setores da economia com a expansão do mercado pet. Vocês que provavelmente já olharam o último processo seletivo da Federal de Santa Maria, vocês viram que eles relacionam cada dia de prova com um tema específico. Então, o primeiro dia trabalhava todas as questões de todas as disciplinas vinculadas à temática PET. E essa é uma questão relativamente tranquila, porque ela fala dos setores da economia. Então, ela diz ali que, por exemplo, ó, indústria de remédios, como está em vermelho no nosso slide, fabricação de sanitários, arranhadores, brinquedos, pertencem ao setor, e aí pede para você preencher a lacuna. Extração de matéria-prima. Qual que é o setor? Serviços de clínicas, hospitais veterinários, a qual atividade econômica se vinculam, né? Então, na prática, o que que a pessoa que elaborou essa questão, o examinador, ele quer saber? Ele quer saber se você conhece o setor primário, secundário e terciário da economia, né? Ele quer que você seja capaz de identificar a indústria como o setor secundário. A extração de matérias-primas, assim como não está na questão, mas é importante trazer, as atividades agropecuárias estão no setor primário. E os serviços de clínicas e afins ali é o setor terciário. Então, na realidade, nós vamos achar a resposta certa, a sequência adequada para acertar essa questão na letra B de Brasil, porque traz o setor secundário, primário e terciário. É uma questão bem tranquila na realidade, né? Mas vamos aproveitar ela para trazer à tona alguns componentes que talvez não sejam tão óbvios assim, tá? Quais são eles, né? O primeiro está aí. Se eu for observar a divisão do PIB brasileiro e relacionar com essa classificação que é super tradicional de três setores da economia, eu vou perceber que a maior parte do nosso PIB, do nosso produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas em um ano no país, está no setor de serviços, está no setor terciário, né? A gente tem um reflexo de achar que a principal atividade econômica em termos de PIB é o setor primário por causa do agro, né? Mas, na realidade, a principal atividade econômica brasileira se vincula ao setor de serviços, o setor terciário da economia, tá? Então, nós temos mais de 70% da nossa economia e da nossa PA, que trabalha, da nossa população economicamente ativa que trabalha, vinculadas ao setor de serviços, ao setor terciário. Então, tome cuidado com isso quando você for fazer a prova, quando você for fazer questões que trabalhem essa temática. Ah, mas daí você vai pensar assim, Derli, mas então o segundo lugar vai ser o setor primário. Não é. O segundo lugar é o setor secundário, ainda é a indústria. Mesmo com todo o movimento de desindustrialização que o Brasil experiencia já de meados dos anos 90. Então, o setor primário, que está relacionado à agropecuária, ele é o que tem menos participação no PIB brasileiro.
Então, essa é uma primeira observação que eu queria fazer para você. Uma segunda observação, ela está vinculada a uma outra armadilha que vem da seguinte conclusão, ó, do seguinte raciocínio. Ah, Dani, então você quer dizer que o agro ele não é tão importante para a economia brasileira em termos macro do que o noticiário, a internet traz para nós. Calma que não é bem assim. Se eu sair dessa classificação dos setores da economia, né? Se eu me focar no que a gente chama de agronegócio, aí a coisa muda de figura, porque o agronegócio ele representa mais ou menos um quarto do PIB brasileiro. O agronegócio ele envolve todas as atividades vinculadas à pecuária, vinculadas à agricultura, que inclui empresas do setor de serviços, que inclui empresas do setor da indústria. Então, se eu pegar, por exemplo, por essa classificação que está no slide, uma indústria de maquinária agrícola, ela está no setor secundário. Mas apesar dela estar no setor secundário, ela faz parte do agronegócio. Da mesma maneira, uma empresa de consultorias de agrônomos, por exemplo, ela está no setor de serviços por essa classificação. No entanto, ela também faz parte do agronegócio. Então, nós precisamos cuidar essas duas armadilhas envolvendo setores da indústria brasileira, tá? Setores da economia brasileira, perdão, para ser mais preciso. Primeiro, quando se trata dessa classificação mais tradicional, o setor primário, que envolve a agropecuária, ele é o que tem a menor participação no PIB. E o que tem a maior é o setor terciário, que é o setor de serviços. E isso vale também para a questão da empregabilidade. Por quê? Porque no Brasil, o setor primário ele emprega pouca gente, porque ele é bastante mecanizado, especialmente nas lavouras mais modernas. Então, uma colheitadeira acaba por fazer o serviço de centenas de homens. Então, o grosso da população economicamente ativa brasileira que trabalha, ela trabalha no setor de serviços, tá? Então, tomem cuidado com isso. E quando eu quero dar uma amplitude maior para a participação do agro no PIB brasileiro, eu preciso falar em agronegócio, porque daí eu não fico restrito ao plantio, à colheita, à criação. Eu pego todos os setores econômicos que se vinculam de alguma forma a eles, tá? Então é importante a gente fazer essa diferença, tá? Aí vamos para uma outra temática. Vamos abordar essa parte de movimentos migratórios, que a Federal de Santa Maria traz para nós uma situação relacionada ao histórico dos movimentos migratórios no Brasil, mais especificamente as migrações internacionais, tá? Ela podia, por exemplo, pedir para a gente questões interregionais ou questões intra-regionais, mas ela optou em cobrar uma parte vinculada aos movimentos internacionais migratórios que se relacionam conosco. Ela até abre a questão ali falando que o Brasil é um país de imigrantes. Aí nós precisamos ter um cuidado, né? O Brasil é um país de imigrantes até o cenário da Segunda Guerra Mundial. O Brasil é um país de imigrantes ali, sobretudo da Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que proíbe o tráfico internacional de escravos, até a Era Vargas. Então, até aí, o Brasil realmente é um país de entrada de pessoas. E a questão, ela faz um recorte mais específico. Ela fala de segunda metade do século XIX, aí, provavelmente a referência que o examinador tem é a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico internacional de escravos, e a Primeira República. É pertinente que você lembre aí, para não ter problemas com essa questão, que a Primeira República é o período que vai até 1930. A Primeira República é a chamada República Velha, né? E aí ele fala que esse é um contexto de rearticular o sistema de mão de obra, porque ah, o fim do tráfico internacional de escravos e depois as demais legislações que vêm na sequência, como a Lei do Ventre Livre, até chegar na Lei Áurea, em 1888, vão promover mudanças no sistema de mão de obra. Eu vou ter uma restrição do tráfico negreiro, vou ter uma restrição da mão de obra escrava, e eu preciso colocar outro grupo no lugar, e esse grupo será o grupo dos imigrantes. E aí, nesse cenário, o que a questão quer saber da gente? Quais foram as razões, né, para que essas pessoas deixassem os seus países e viessem para o Brasil
E aí ele bota uma vírgula matreira ali para dizer exceto. Então, ou seja, ele vai listar dentre as alternativas quatro corretas e uma falsa. No caso das razões corretas, nós temos que lembrar alguns pontos antes até de ir para as questões. Por exemplo, a Europa, o Japão, tinham um momento de explosão demográfica, e nós vamos relacionar lá com a aula de transição demográfica, né? A fase da explosão demográfica na Europa, no Japão, é no século XIX. Tem gente pra caramba lá, cresce muito a densidade populacional. E aí o caminho para essa galera vai ser emigrar, vai ser deixar o seu país. Nós também podemos apontar, nesse contexto, uma série de guerras, né? Que vão até a Guerra Franco-Prussiana, daí tem as guerras das unificações antes ainda da Itália, da Alemanha, tem a Primeira Guerra Mundial, tem a Guerra Civil Espanhola, tem a Segunda Guerra Mundial, tudo isso influencia nesse fluxo, né? Nós também temos aí as propagandas, né, os desejos dos governos das Américas, incluindo aqui o Brasil, de trazer gente para cá, para ter mão de obra e para promover aquilo que eles chamavam de branqueamento da população brasileira. Nós tínhamos muitas ideias eugenistas que influenciavam nesse período. Se nós formos lá olhar, por exemplo, para a Constituição que não houve no Brasil, que é de 1823, a chamada Constituição da Mandioca, lá na Assembleia Constituinte que a aprovou, nós já tínhamos vozes contrárias à escravidão, como era o caso dos irmãos Andrada, né? Como José Bonifácio, que é considerado o patrono da pátria. Mas o Bonifácio ele queria o fim da escravidão no Brasil para branquear a população, não era por uma razão humanitária, não, era por um princípio eugenista que ele seguia. Então, com isso em mente, a gente consegue analisar as questões, ó. Vamos ver o que que elas dizem, as assertivas, melhor dizendo. Ah, os imigrantes, na maioria das vezes, não eram proprietários de terra em seus países. Verdade? Eram pessoas que estavam alijadas, excluídas dos sistemas produtivos vigentes, salvo em uma posição muito desfavorecida de ser super explorado naqueles cenários. Então, não eram os proprietários de terra que vieram para cá, obviamente, né? A letra B traz esse lance da propaganda enganosa que eu mencionei anteriormente, que os governos, não só do Brasil, mas das Américas como um todo, faziam. Traz o elemento do aumento populacional, da explosão demográfica, né? E traz esses fatores como impulsionadores dos movimentos migratórios europeus para o Brasil. 100% correta também. Aí, people, a C ela já dá ruim, né? Dá ruim, assim, bem ruim. Porque ela fala assim, ó, governo Vargas. E aí você tem que lembrar que lá no enunciado, o enunciado falava da metade do século XIX até a Primeira República. Ele restringia 1930. E quando ele restringiu a República Velha, automaticamente já excluiu o Vargas. Então, o Brasil já era conhecido como o país do futuro, e o governo Vargas era próximo aos governos fascistas da Europa e da Ásia. Cara, aí nós teríamos muita coisa para falar, mais vinculado até à história, mas existia alguma identidade, alguma simpatia até do Vargas por esses regimes autoritários? Sim, né? Mas isso foi até um determinado contexto, sobretudo que envolve Pearl Harbor, lá quando os japoneses atacam os americanos, e lá naquele cenário já nos anos 40, né? O Brasil faz a opção de entrar na guerra do lado dos aliados. Mas, de qualquer forma, para a gente não ficar aqui fazendo grandes digressões sobre esse aspecto, que não é o central para a questão, a Era Vargas não é a Primeira República. Tá? Talvez mais importante ainda seja realçar que no governo Vargas começam uma série de restrições à entrada de estrangeiros no Brasil. O governo Vargas chega a aprovar em 1934 uma lei que impõe cotas para entradas de estrangeiros no Brasil, tá? O que não é de se estranhar, considerando que uma das suas principais características era o nacionalismo. Então a C está bastante equivocada e como a questão pedia a errada, a gente marca ela e acerta a questão feliz. Aí a D vai falar de perspectiva de um futuro melhor, sim, quem migra tem isso em mente, né?
E a D vai falar daquele lance que eu falei, que eu mencionei antes para vocês, de atrair imigrantes para um branqueamento do Brasil. Bom, beleza? Mais dois assuntos de prova. Até a próxima. Tchau, tchau.